seja nossa lembrança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, nas ruas, nas algemas, pra nos sorrir. Olá, catequistas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse programa Conversa com Catequistas. Nesse mês da Bíblia, nós temos a alegria de poder desenvolver uma série Catequese e Bíblia. E hoje promete. Então, este programa Conversa com Catequista faz parte do grupo Lupax, Diaconia Digital, e temos o prazer de toda sexta-feira, gente, é toda sexta-feira que estamos aqui com vocês, trazendo uma temática para a gente estar discutindo, para estar debatendo com os nossos convidados nesta roda de conversa. E hoje nós temos a alegria, de ter uma convidada. Vou fazer um suspensezinho para lá de especial. O mês da Bíblia, que nós já estamos estudando, a carta de São Paulo a Gálatas, tem como lema: todos vós sois um só em Cristo, Todos somos um só em Cristo. Eu sou Simone Ribeiro, mãe de Maria Clara e Letícia, e esposa do diácono Luciano, formadora de catequistas e consagrada ao serviço da catequese pelo Cefop. Gente, é toda sexta-feira temos esse encontro marcado para esta animada roda de conversa. Este programa busca conectar catequistas numa grande rede de evangelização. Então, nós temos catequistas aqui de várias partes, Nós temos catequistas de São Paulo, E hoje, a nossa conversa hoje, ela é internacional. A nossa convidada falará conosco desde a Itália, E a gente desde já agradece, a Loredana, por estar essa disponibilidade, por uma diferença de fuso horário, Lá na Itália já é de madrugada, E ela se dispôs a falar conosco, Mesmo sabendo, dessa diferença, segurando um pouco o sono, ela que está de quarentena, porque chegou recentemente na Itália. Então, hoje nós teremos como tema, o bibliodrama aplicado aos encontros de catequese. E antes da gente convidar a Loredana, para estar conosco, eu vou trazer um trecho do Papa Francisco, Ele que tem um carinho especial, pela catequese, pelo catequista. Ele diz o seguinte: que o catequista deve levar crianças, jovens, adultos, idosos ao encontro com Jesus, seja por meio de palavras ou por meio de exemplos de sua própria vida. Não ter medo de sair, de ir às periferias, de ir a quem precisa. Sair do comum para seguir a Deus, porque Deus vai sempre além. Então é esse convite, que nós temos hoje no Conversa com Catequista, para que a gente vá além daquilo que são as nossas práticas e nos permita conhecer mais, conhecer outras formas, de promover esse encontro da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do idoso com o Senhor Jesus Cristo.
Então a gente já vai convidando, né, a Loredana Vigini, que vai estar conosco aqui hoje. Muito bem, minha querida, seja bem-vinda a essa roda de conversa. Pode chegar, a casa é sua, né? Sempre sua. E a gente te acolhe com muito carinho, né? A expectativa aqui é grande, né? Já vi comentários aí do pessoal de São Paulo, os catequistas de lá, dizendo que você é uma querida nossa, né? E a tua proposta é algo assim que nos ajuda muito a promover esse encontro, né? Do catequista das crianças com o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente agradece desde já pela sua disponibilidade, carinho, né? Obrigada. De se manter acordada, né? Ainda nessa transição de fuso, né? É um pouquinho difícil, mas como me disseste, né? A gente fica acordado até as madrugadas por tantas coisas, né? Por que não fazer isso por algo muito relevante? Então, seja muito bem-vinda, minha querida, e já se apresente, né? Quem é Loredana Vigini? Muito obrigada, Simone, pela acolhida, antes de tudo, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E dizemos que, como falava, como já apresentou, aqui é 1 da noite, mas quando me foi proposta essa experiência, no princípio eu pensei, não vou fazer porque é muito tarde. Mas depois pensei, mas que tal? Na sexta-feira todo mundo vai fora, vai se divertir, vai até noite funda, é para Jesus, é para a catequese, por que não fazer um pequeno esforço? Né? Então, é com essa atitude que estou aqui agora. Então, me apresento porque, se alguém não me conhece, sou Loredana Vigini, estou neste momento na Itália, mas normalmente estava no Brasil, né, para fazer um projeto de divulgação do bibliodrama. Depois iremos entrar mais no que é, então não vou dizer agora, mas eu sou missionária consagrada. Cheguei ao Brasil ainda no 2008, a primeira vez, fiquei 3 anos. Depois tive que voltar aqui e depois voltei de novo no 2017, mas dizemos para ficar. Mas desde 2011 até 2017 sempre voltei quase a cada ano para não perder nem a língua, né, para continuar a falar português, mas também porque me apaixonei pelo povo brasileiro, pelo Brasil, então parti para estar lá. Eu parti como missionária religiosa, né? Então, no princípio, os primeiros 3 anos, acompanhei uma paróquia, na paróquia lá em Belo Horizonte, então, morei em Belo Horizonte por 3 anos, e depois, conhecendo o bibliodrama, pensei que o bibliodrama poderia ser um recurso muito importante para o Brasil, e pensei, uma das minhas voltas, de apresentar este projeto, este método. Encontrei tanta acolhida, então depois voltei para ficar para isso. Então, a minha experiência no Brasil é bem diversificada por isso. Não sei se vou contar outras coisas, não sei. Simone, se quiser intervir, fazer isso. alguma É muito pergunta. difícil vir ao Brasil e não querer ficar mais tempo, né? Essa terra da Santa Cruz, né? Tiveste também aqui na Bahia, né? A terra do Senhor do Bonfim, da Santa Dulce dos pobres, né? Então, nosso povo tem essa característica de ser muito acolhedor, né? E como a proposta, né, do bibliodrama traz, né, esse perfil da acolhida, então encontrou o solo fértil, né, para a sua proposta. Mas e a sua relação com a catequese, né? Como se deu? Pensar o bibliodrama dentro do contexto da catequese. Fala um pouquinho assim dessa experiência com a catequese, né, de trazer esse método, né? Sim, então, vamos entrar logo neste assunto, que é muito importante. Então, antes de tudo, eu
praticamente nunca acompanhei turmas para iniciação à vida cristã, no sentido que como catequista nesse sentido, mas sempre formei, porque como missionária, evangelizadora, eu tive este papel muitas vezes de, sobretudo, ir nas paróquias, seja aqui na Itália, que lá no Brasil, quando estive lá no Brasil, naqueles primeiros 3 anos, para formar os catequistas, ou seja, para dar uma alma no sentido eclesial, no sentido missionário, no sentido de abertura aos outros. Então, o meu papel foi sempre de formadora, enquanto com os meninos, com as crianças, eu tenho a experiência na escola, porque eu sou professora de ensino religioso. Então, o bibliodrama com as crianças eu apliquei muito na escola, e ovviamente na escola é um pouquinho diferente, porque, pelo menos aqui na Itália, nós não podemos fazer oração, não podemos fazer algum momento mais espiritual, mas mesmo fica mais no conhecimento. Então, o bibliodrama se tornou e se torna um método muito importante também para transmitir conhecimento, porque as pessoas, as crianças, os adultos, os jovens, qualquer um que vivencia o bibliodrama, se encontra mesmo a aprender de uma forma experiencial. Então, esse é o meu relacionamento com a catequese, né? No sentido que eu sempre formei pessoas como missionária, sendo que também com a preparação, né, que tivemos, com a teologia, os estudos teológicos, sempre fomos porque eu trabalhei antes numa comunidade, agora estou levando este projeto mais sozinha, porque fundei Semente Viva, mas antes, junto com as outras missionárias, fomos sempre formando a uma... É algo que eu sinto muito, né, que estou levando para frente também na formação bibliodrama, uma formação que seja universal, que seja valorizando as pessoas, os dons das pessoas, e que seja, sobretudo, uma experiência. A partir daquele conceito que não se pode ser cristão se não se tem a experiência de Deus. Isso, para mim, é muito forte. Então, essa é a minha experiência de catequista. Eu fiquei muito feliz que no Brasil, quando eu escutei falar a primeira vez de catequese, mesmo quando falei um pouquinho, conheci mais o CEFOP, que acho que estou falando mesmo com pessoas que conhecem muito bem o CEFOP, entendi que no Brasil o catequista é muito mais que aquele que acompanha na iniciação à vida cristã. O catequista é o catequista que qualquer um que forma, né? Eu me sinto muito catequista nesse sentido. Entrei na catequese, em particular lá no Brasil, porque estudei os documentos, né? Porque me foi pedido isso para entrar mesmo na formação dos catequistas. Não foi uma coisa que eu escolhi como primeira coisa, né? Porque na verdade, o bibliodrama, e depois, quando entraremos mais no que é o bibliodrama, falarei um pouquinho mais disso, mas o bibliodrama em si se faz com um curso, se aprende com um curso de uma semana, 40 horas. Então, é um curso muito profundo, muito, muito comprometedor também. E neste curso, sendo que se fazia só uma vez por ano, aqui na Itália, não, porque durante o verão se fazia uma experiência só, nasceu o desejo que, pelo menos um pouquinho, pudesse passar aos catequistas que se encontram a fazer encontro com outras pessoas. Então, começamos a pensar, mas quem sabe se esta coisa que é tão profunda assim, poderíamos, pelo menos algumas técnicas, algumas coisas, apresentar para os catequistas. E assim começamos a fazer cursos menores, de 8, 10, 12 horas. E vimos que a coisa funcionava. Então, por isso, depois eu no Brasil estou praticamente fazendo só essa primeira parte, mas o bibliodrama em si poderia ser muito aprofundado e ter uma experiência muito mais forte. Com a catequese, eu entrei também por isso, porque eu propus cursos também como propaganda, né, para fazer conhecer o bibliodrama, cursos para catequistas. Mas quando apresentei a proposta ao assessor nacional da catequese, que
para animação bíblica, na verdade, na catequese, que era Padre Antônio Marcos de Pizzoli. Ele mesmo gostou muito da proposta e foi ele que me convidou para apresentar a comissão bíblica, e foi por lá que comecei a trabalhar com a comissão para a animação bíblica catequética também da CNBB. Então, agora eu vou em todo o Brasil para dar cursos, porque fui apresentada mesmo a todos os regionais, e vi que, de verdade, é uma pequena coisa que fazemos nos cursos, pouco tempo, porque às vezes, se tem mesmo só 8 horas, né? O ideal seria pelo menos 12, mas não se consegue. Porém, eu vejo que só aquele pouco é muito, daquele pouco depois nasce muita coisa. É muito profundo. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, né, o Bibliodrama, eu só consegui, né, adquirir os seus livros, mas eu gostei muito na introdução do Bibliodrama Pastoral, quando a senhora, vendo o contexto da catequese no Brasil, né, não sei a nível mundial como está, mas a partir do documento 107, no itinerário para formar discípulos missionários, a senhora faz aquela análise do contexto da catequese, né? Em que é necessário ter um novo olhar, né? Um novo olhar sobre a catequese, sobre catequistas, sobre as crianças, adolescentes, jovens, adultos, e sobre o contexto, né? E aí faz aquela análise da conjuntura que o contexto da catequese atual não é o mesmo, porque a família não tem um mesmo papel de antes, né? Então, esse novo olhar de como promover esse encontro, né? Dos catequizandos, como facilitador, o catequista pode promover esse encontro com os seus catequizandos, né? Então, eu achei bastante interessante aquela introdução, né? Então, é uma contribuição muito grande que eu percebo, né, pelo que vi, né, do ponto de vista teórico, porque não tive ainda acesso à prática, mas já vejo que é uma grande contribuição que o Bibliodrama pode trazer. E aí já fale um pouco que ou então antes, perdoe, aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Quem é seu catequista de coração, sua catequista? Tivesse essa experiência de catequese, como foi na sua vida a catequese? Como eu vivi a minha catequese quando vivi a catequese, quando eu pensei catequista de coração é catequista que levo comigo, né? Isso, a pessoa, né? Na realidade, eu fiz minha catequese com uma irmã religiosa, e eu acho que me apaixonei de Jesus por causa dela, né? Porque eu gostava muito dessa pessoa. Eu tinha 6 anos quando comecei a catequese, porque aqui, naquela idade, né, se fazia 6, 7 anos, 6 anos se começava se fazia catequese. Mas eu lembro ainda desse olhar dela, desse sorriso, e eu acho que essa experiência ficou. Eu fiquei na igreja por causa dela, né? Porque ela me transmitiu amor por Jesus. E depois eu passei com outros movimentos, passei aqui na Itália, tem um movimento que se chama Ação Católica, não sei se existe no Brasil, acho que sim, porque deveria ser um movimento também mundial. Então, comecei desde quando eu tinha 10 anos a entrar nessa experiência eclesial, onde se fazia encontros de formação, né? Antes, eu recebia pelas pessoas maiores, e depois nós também fazíamos para os pequenos. Então, essa experiência de passar a nossa experiência de vida para os outros, esta foi uma coisa que me marcou muito, me marcou de verdade muito. Eu fiquei sempre nesta realidade, porque eu até que parti missionária, né? Com 21 anos, na minha paróquia, era a minha segunda casa. Então, eu sentia de verdade esta experiência de formação, de vida, de experiência juntos, ser pessoas que sabem mais com pessoas que sabem menos, né? Que são pequenos. E sempre uma nossa característica era que sempre tinha
nunca saíamos só nós que tínhamos aquela idade, não? Sempre também com os menores, para fazer experiência também com eles. E foi uma experiência que me marcou muito. Eu acho que o catequista tem que estar sempre presente na vida do outro, né? Isso pensava, enquanto estava pensando no catequista de coração, de verdade isso. Voltando agora à pergunta, né, aquela introdução que fez sobre os três olhares, eu falei disso na Semana Brasileira da Catequese, e coloquei também isso no meu livro, né, em um dos livros, agora nem lembro em qual era. Porém, eu gostei muito, porque chegando ao Brasil, li o documento 107, me pediram para fazer formações sobre o documento 107, eu não conhecia, né, porque vinha da Itália, o documento 107 é um documento do Episcopado Brasileiro, mas lendo vi a profunda sintonia com o método do bibliodrama. Então, o que é o método do bibliodrama, antes de tudo? Um método para entrar no texto bíblico, para conhecer, encontrar o texto bíblico. Mas de que forma? De uma forma experiencial, fazendo experiência do texto bíblico, mas fazendo experiência também de uma forma expressiva, ou seja, expressando-nos com várias formas, né? Usando o nosso corpo, usando as emoções, usando todos os sentidos. Então, tem muitas ferramentas, tem um método, né, que vai ser bem desenvolvido, mas essa relação entre bibliodrama e catequese é mesmo sobre esse olhar que acho seja muito parecido com o olhar que a igreja tem sobre os catequistas hoje, sobre a catequese. Se falava de um olhar novo sobre o catequizando. Aquele documento fala, não? O bibliodrama é uma experiência que convida sempre, sempre, sempre a ter um olhar novo sobre as pessoas que se encontram. O grupo é sempre novo, o facilitador é sempre novo, porque cada um de nós que facilita, eu mesma, cada vez para mim é uma experiência nova, porque eu sou diferente, eu venho de uma experiência, cada experiência me enriquece, como cada dia da vida também me leva conhecimento, alegria, sofrimento, então eu sou diferente. Mas a pessoa é diferente, aquele menino que chega, aquela pessoa que hoje chega não é a mesma de ontem, porque não é a mesma de uma semana atrás, sobretudo. Uma semana para uma criança, eu acho que seja uma eternidade. Quantas coisas, quantas descobertas, quantas alegrias, quantos sofrimentos poder levar. Então, esse olhar novo, eu acho que seja uma característica muito forte do bibliodrama. Porque no encontro, nós não podemos fazer um encontro se não temos esse olhar. E mesmo a primeira parte do bibliodrama ajuda a tentar entrar nesse olhar junto com o outro. Quem fez o curso comigo sabe que muitas vezes eu faço a experiência de se olhar olho nos olhos. E se olhar olho nos olhos porque nós não temos esta capacidade, muitas vezes, de olhar também o nosso catequista, o nosso... aquele que faz a catequese junto conosco, com um olhar novo. Isso deve ser muito, muito, muito importante. Então, não vou mais, porque depois acho que seria para dizer muita coisa, mas só vou dizer alguma coisa, né? Olhar sobre o catequizado, olhar diferente sobre o catequista. A Igreja do Brasil convida a olhar o catequista como facilitador. Quando me perguntou como me apresentaria, eu falei, eu sou facilitadora de bibliodrama, não, além de formadora. Por que facilitadora? Porque facilitadora de um encontro, não é eu que faço, é Deus que faz. Eu só facilito este encontro. O catequista, o que é que faz? Não é que deve fazer tudo, tem que facilitar o encontro com Deus. E para facilitar o encontro com Deus, tem que falar de Deus. Tem que dizer quem é Deus, quem é Jesus, por que Jesus é importante, mas por que Jesus é importante para a minha vida. Então, facilitando, através da minha experiência, através da minha presença, ajuda o outro a se encontrar com Deus. Então, essa figura do facilitador. Às vezes, nós pensamos que, ao invés, a criança tem que seguir a nós, não, nós temos que ser facilitadores, eles têm que seguir a outros.
a outro pastor, né? Me distraí um momento porque pensei a imagem do pastor. Nós temos que ser pastores, mas pastores que seguem o pastor maior. Eu amo muito essa E a imagem. imagem do pastor é muito linda, né? A imagem de Jesus, bom pastor. Sim, mas olha, essa imagem para o catequista e para o bibliodramatista é muito interessante, porque você, o pastor, tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas, mas tem a responsabilidade de conduzir lá onde o pastor quer. Ou seja, não é você que conduz, é o pastor. Essa imagem é a imagem do facilitador. Ou seja, nós não temos que guiar nós onde nós queremos, nós temos que conduzir até aquele ponto onde ele se pode encontrar com o pastor. Então, esse segundo olhar. E o terceiro olhar é aquilo sobre a catequese, que é um caminho, né? Um caminho que nunca acaba. E assim, o bibliodrama, mesmo com as etapas, as fases progressivas, né, do encontro do bibliodrama, quer conduzir num caminho. Ou seja, nós precisamos de tempo, precisamos de progressividade. Não é possível passar de um momento para outro, entrar numa experiência, precisamos de tempo. A catequese precisa de tempo, conhecer a Deus precisa de tempo, fazer bibliodrama precisa de tempo, entrar na Bíblia precisa de tempo. E tempo significa caminho, significa fazer etapas, alcançar um objetivo primeiro e depois o outro. Então, eu acho que bibliodrama e catequese se unem muito sobre estes olhares, como introduziu, como agora repetir, né, retomando esta colocação que fiz lá na Semana Brasileira da Catequese. Então, como disseste mesmo, não é só a iniciação cristã, mas a iniciação à vida cristã, esse processo, essas etapas, né? Esse avanço progressivo, né? Então, assim, no meu olhar, né, leigo sobre o assunto, já me diz muito, que é muito possível e potencializa, né? Ajuda muito, o que a gente costuma sempre dizer, né? Que é tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado, né? Precisa conhecer para amar, né? Esse encontro, a promoção desse encontro precisa acontecer, e o catequista como facilitador desse encontro, aquele mistagogo, né, que conduz a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso a esse encontro, porque é a vida, né, cristã, é toda a vida, né, como a gente costuma dizer. Gente, catequistas, mandem aviãozinho aí para os demais catequistas, porque o assunto está ficando mais profundo, hein? É muito ouro que Loredana traz para a gente hoje. Vamos chamar o povo, tá? Então vamos já entrar, né? O que é esse método do bibliograma, né? Quais as fases e etapas que ele apresenta, né? A importância delas para o método ser bem aplicado. Né? Acho que a gente já pode ir adensando no tema, né? Muito bem. Se antes falei mesmo da progressão, da necessidade da progressividade, o bibliodrama se compõe de algumas fases. Cada uma delas é importante, porque como se cada uma delas preparasse a outra. Como eu falava antes, nós precisamos de tempo, precisamos de entrar, precisamos de... Para quê? Para viver um encontro profundo. Se não nos prepararmos, não podemos viver um encontro profundo. Então, por isso tem fases. Tem uma primeira fase que o bibliodrama vive, que é a fase da introdução, que é chamada de introdução e sensibilização, introdução ao aquecimento. Por quê? Porque nós, nesta fase, tentamos de alcançar três objetivos, basicamente. O primeiro objetivo é de fazer sentir a pessoa à vontade, ou seja, ela se sentir bem no grupo, se sentir acolhida, sentir de ser acolhida assim como ela é, então com suas preocupações, com aquilo que ela tem naquele momento, sem pretensão de ter que mudar, porque cada um é acolhido assim como ele é.
E esta fase, então, de facilitar o encontro autêntico, se fala, né? Facilitar um encontro autêntico com o grupo para não ter medo um do outro. E isso precisa de tempo, precisa de usar ferramenta, precisa de usar alguma coisa para quebrar o gelo, não sei se fala assim, Gelo, né? né? A Quebrar gente o usa muito gelo, porque gelo, né? sobretudo quando não se conhece, muitas vezes essas experiências se fazem também entre pessoas que não se conhecem, é muito importante esta fase, mas também quando as pessoas se conhecem, ainda mais. Este é um momento para reforçar aquele discurso de nos encontrar com olhos novos. Então, com alguma ferramenta, tentar entrar mesmo na, assim, na acolhida sincera e sincera do outro. Então, o primeiro objetivo, o segundo objetivo é aquecer o nosso corpo, aquecer a nossa imaginação, porque depois temos que entrar de uma forma mais expressiva dentro do texto bíblico. E o terceiro objetivo dessa primeira fase, dizemos, de introdução, é a necessidade de sensibilizar sobre o tema da palavra. Por quê? Porque nós no Bibliodrama nunca damos a palavra no princípio. A palavra chega depois de ter sensibilizado para dizer, para fazer sentir a pessoa que precisa de uma resposta em algum assunto. Este é o assunto que se sensibiliza. Então, se, por exemplo, o assunto, o trecho pode ser o trecho do cego de Jericó, por exemplo, nós podemos trabalhar no assunto da cegueira. Então, com o som, será que eu não consigo ver? Será que mas também podemos caminhar no tema, sensibilizar sobre o tema do caminho, porque o cego está lá parado, é o grande milagre que depois o cego levanta e segue Jesus. Então, tem um duplo milagre lá, né? A cegueira, então, a cura da cegueira, uma cura também da parada, do ser parado. Então, nós podemos tratar um só tema, não podemos fazer tudo. Nós escolhemos um tema que decidimos que para o grupo é importante e trabalhamos naquele tema. Decidimos de trabalhar sobre o caminho. Então, vou sensibilizando, pensar, mas como é o meu caminho? Será que eu estou parado? Mas agora eu estou fazendo perguntas, né? Será que eu estou parado? Mas no Bibliodrama tem ferramentas que você experimenta o seu ser parado. Agora, era bom fazer alguns exemplos, né? Não sei, e se faz aquele que são os que se chamam jogo de papéis, por exemplo, se faz antes, imaginar de ser num campo, que todo mundo pode correr, pode, assim, viver daquele espaço com muita simplicidade, então todo mundo faz isso, né, correndo, pulando, e depois, se, por exemplo, se imagina de ser um velho que, por exemplo, consegue com fadiga a ir para frente, né? Então, todo mundo experimenta fisicamente como, o que significa ser um velho que não consegue caminhar. E depois, por exemplo, no final, de fazer, não sei, uma dinâmica que todo mundo conhece, quem faz o curso, a dinâmica do barro, né, a ferramenta do barro, onde se imagina de estar no pantano, onde depois se chega nas areias movediças, né, que vai te prendendo e você não consegue mais caminhar. Mas tudo isso não é que se vive com a imaginação, se vive com o corpo. Então, essa fase é muito importante porque você usa o corpo também para sensibilizar sobre aquilo que é o tema que você tem que experimentar. E quando a pessoa experimenta com o seu corpo, por exemplo, que não consegue caminhar, é óbvio que é tudo imaginação, mas você imagina com o seu corpo, que o seu corpo, percebe o seu corpo que é pesado para conseguir ir para frente. Então, lá você percebe como tudo isso se reflete na sua vida espiritual. E você percebe, por exemplo, que você tem essa dificuldade de ir para frente. É lá que se conclui a primeira fase, onde vamos tentar entender qual é a nossa necessidade maior para não ficar parados, por exemplo, neste caso, mas a nossa necessidade maior a respeito daquele tema que depois se enfrentará. Então, essa primeira fase que é importantíssima, não se pode pular, porque a palavra, desta forma, chega como uma resposta a um desejo das pessoas.
Então, depois tem a segunda fase, que é a mais importante, poderíamos dizer, que é aquela do encontro com a palavra. E aqui tem muitas ferramentas para entrar, comunicar de uma forma mais experiencial. Como dizer, as ferramentas são tantíssimas, né? Eu fiz este texto, né, que eu vou mostrar para quem não conhece. Aqui eu escrevi 140 ferramentas, e a maioria são relativas ao texto, ao encontro com a palavra. Ou seja, uma experiência, cada ferramenta é uma experiência na qual se usa a imaginação, na qual se usa o corpo, que se usa o movimento, que se usa as emoções, que se usa... Então, a palavra se encontra com todas essas ferramentas. Também aqui tem uma pequena progressão, antes se comunica a palavra, então o que fala o texto, mesmo com uma dinâmica mais forte, né? Mas o que fala o texto? Depois se aprofunda com uma técnica mais dinâmica, mais ativa, e depois, coisa mais importante, dizemos o centro, poderemos dizer, do bibliodrama, é que tudo isso você depois volta na sua vida concreta. O que tudo isso te fala na sua vida? Essa é a terceira etapa do espelhamento, e depois se partilha. Então, tem uma pequena progressão no encontro com a palavra também. Se comunica o texto, se entra, se aprofunda com ferramenta técnica ativa, né, até entrar lá dentro nas personagens, perceber o que elas viveram, perceberam, e depois voltar à nossa vida. O que me fala isso para mim, para aquela necessidade que tenho? E assim partilhamos. Esta é a fase mais corposa, dizemos, mais forte do bibliodrama. E se conclui o bibliodrama com um momento de espiritualidade. Tudo foi conduzido na espiritualidade, mas um momento dizemos, de conclusão é mesmo o momento em que toda experiência vivenciada se entrega a Deus. Obviamente, também aqui, de uma forma bibliodramática, ou seja, de uma forma envolvente, de uma forma que não seja uma oração só falada falada juntos, mas que seja para cada um uma experiência de oração pessoal também, na sua forma, com as suas palavras, assim, muito, muito, também com símbolos, com aquele que nós no bibliodrama chamamos de símbolos vivenciados, ou seja, algo que possa ser um sinal dessa minha experiência com Deus vivida durante o encontro, através de um sinal concreto, né, que pode ser um pano, que pode ser... Eu não falei que a ferramenta básica do bibliodrama são os panos que se torna a possibilidade de experimentar ao vivo, né, qualquer objeto, porque o pano se torna tudo. Então, isso é um pouquinho a progressão do bibliodrama. É necessário seguir todos os pontos, mesmo se a experiência pode ser reduzida, também com criança meia hora, porém, sempre aquele momento para sensibilizar, para criar grupo, depois se entra na palavra. Depois, no final, a oração pode ser muito, muito simples com as crianças, mas as três fases são importantes. Isso é fascinante, né? O método do bibliodrama, né? E bem oportuno nesse mês da Bíblia. A gente trazer um método que possibilite, né? Essa quantidade de vivências e experiências. Né? E a experiência ela tem sido muito trabalhada, inclusive a gente tem promovido toda sexta-feira, né? Essa roda de conversa com catequistas, trazendo experiências de VC com criança, com o ventre materno, enfim, são várias experiências que a gente tem trocado aqui. E o bibliodrama traz, né, aquilo que é muito caro para a catequese, que é a experiência, né? Então, a gente não quer mais uma catequese que seja propedêutica, mas a gente quer uma catequese que leve, né, o catequizando em qualquer fase, né, da sua vida a essa experiência com Jesus, né? Por meio da palavra, né? Por meio do trabalho de facilitador do catequista. Então, assim, algo encantador essa proposta, né? E a gente vai querer depois mais, viu, Loredana? A gente te quer aqui no Brasil, ou se tivermos uma outra forma de trabalhar isso, que a gente vai ainda
conversar aqui. Mas, enfim, leva a vivências, experiências, mas não é terapia, né? Trabalho, é um método, né? Promove, né, de certa forma, possibilidades de cura da palavra, mas não é uma terapia, né? Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas, né, entenderem bastante, né? Não confundir o método com uma terapia, né? Fale um pouquinho sobre isso. Sim, é uma pergunta muito importante esta, porque às vezes alguém que participa, sobretudo quando participam adultos, né, que vêm muitas vezes com problemáticas muito profundas no contexto do bibliodrama, e também catequistas, né, porque não é que catequista seja todo resolvido, também o catequista que vem no encontro de formação, vive a experiência da catequese e se sente libertada, do bibliodrama, desculpe, se sente libertada, se sente curada, sente paz, sente... Isso, podemos dizer, é uma coisa normal, acontece normalmente no bibliodrama, mas não é porque o bibliodrama é uma terapia. Isso eu gostaria de sublinhar muito, porque quem cura é Deus, quem dá paz é Deus, quem dá aquele sentido de libertação é Deus, não é o bibliodrama. O que faz o bibliodrama? Como falava antes, o bibliodrama ajuda a criar aquela situação pela qual a pessoa começa a tirar as barreiras, a tirar as máscaras, a tirar aquelas muralhas, não sei se é coraça que se fala, aquela coisa que fecha, né? É aquela coisa que impede a Deus de encontrar a pessoa. Então, o bibliodrama tem a proposta de trabalhar com a integralidade da pessoa. Então, não vai como um encontro, uma conferência que vai tocar só o cérebro, né? Mas vai mexer com toda a pessoa, e mexendo com toda a pessoa se sente mais livre, mais aberta, se sente mais... Porque só fazendo uma dinâmica, por exemplo, de todo mundo correr juntos, pular, já isso, a pessoa se sente mais livre. Então, não tem mais medo de falar, não tem mais medo de... E tudo isso cria na pessoa uma situação de abertura, que é a situação na qual depois a palavra pode entrar com mais força. E Deus pode entrar com mais força. Então, Deus pode curar, Deus pode sarar. Mas por quê? Não porque o bibliodrama, mas porque a pessoa se deixou abrir, se deixou conduzir. E isso é aquilo que nós temos que fazer. Então, nós não podemos fazer psicologia, não podemos fazer terapia, não somos psicólogos, temos que ter muito claro, nós não podemos trabalhar nas problemáticas das pessoas, não podemos fazer isso. Eu, nos cursos, falo muito claro isso. Nós não temos o papel de curar as pessoas. Nós, mesmo se formos psicólogos, porque alguém fala, não, mas se um é psicólogo pode fazer. Não, durante a catequese não, porque durante a catequese não é seu papel de psicólogo, seu papel é de catequista. Então, mesmo se você é psicólogo, não durante a catequese, porque o nosso papel é de facilitador. De verdade, o bibliodrama, e repito, nós nos chamamos de facilitadores de quê? Deste encontro. Aquilo que o catequista tem que fazer, facilitador do quê? Do encontro. Então, este encontro, que é a coisa que o presente maior que nós podemos fazer às pessoas, é lá que elas são curadas, não por nós. Isso tem que ser claro, porque alguém fala, uma terapia, o bibliodrama nasce num contexto terapêutico, porque as raízes do bibliodrama estão numa terapia que se chama psicodrama. Mas aquela terapia, nós não fazemos psicodrama, nós fazemos um encontro no qual temos em consideração a pessoa na sua integralidade. Então, a pessoa não é só mente, a pessoa é corpo, a pessoa é coração, a pessoa é emoção, a pessoa... É isso que é
o diferencial do bibliodrama respeito a uma simples catequese, esse é o diferencial. Então, assim, é muito, muito interessante, né, isso que a senhora traz, né, porque vem a potencializar toda a nossa proposta, né, de trabalhar os tempos da iniciação à vida cristã. Né? E eu vi no material que tem ferramentas para trabalhar que a gente precisaria de um outro tempo, né, para poder estar falando sobre isso. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da formação do catequista para aplicar o bibliodrama. Né? Então, o catequista é uma pessoa, também precisa passar pela experiência para poder, né, aplicar esse método com as crianças, jovens, adultos, enfim, né, com os catequizandos. A Sim. formação, ela é importante. Fala um pouco sobre isso, mas uma outra questão que até Clarice me recomendou é te perguntar se essa formação a gente pode, né, ela pode acontecer nos meios digitais, né, através de uma plataforma digital, já que hoje, né, a gente tem utilizado tanto esses meios para várias propostas formativas. Então, é possível trabalhar a formação pelo meio digital? Né? Fala um pouco sobre a importância da formação e a formação também tendo em vista esses meios, uma vez que a gente está num contexto, né, um pouco complicado de pandemia ainda, que se renova, várias cepas, os encontros presenciais têm sido muito restritos, né, ou a poucas pessoas, ou a não fazê-lo, né, em alguns lugares está muito restrito ainda só as celebrações eucarísticas, né, teve períodos que aqui no Brasil nós não tivemos, principalmente aqui na Bahia, né, não tivemos nem a celebração eucarística, era tudo no virtual. Enfim, fala um pouco sobre a importância da formação e se é possível acontecer pelos meios digitais. Sim. Então, eu agora acabei de fazer, né, porque estava no Brasil até semana passada, eu acabei de fazer uma experiência online de um mês, né, no qual propus vários encontros. Entre este encontro que eu propus, fizemos também um curso de bibliodrama, mas na realidade não fiz o curso completo, porque, sendo que tínhamos marcado inicialmente ainda o seu tempo, né, para fazer presencial. Depois se tornou uma formação online, porém vimos que o curso que se dá em 2 dias e meio, né, 2 dias, é difícil dar 2 dias pela internet, porque é muito cansativo ficar diante do computador por todo este tempo. Porém, vimos, pelo menos algumas partes, se pode fazer, e não tudo, no sentido que o bibliodrama, antes de tudo, é uma experiência vivencial. Para viver o bibliodrama, para fazer o bibliodrama, precisaria ainda vivê-lo, antes, né, vivê-lo. O que acho que seja muito importante que se pode unir as coisas, no sentido, por exemplo, eu agora estou estudando, né, porque lancei uma proposta em alguns regionais, não consegui completar os encontros nos regionais, então, no Nordeste 3, no Nordeste 3, se vocês estão na Bahia, não conseguimos fazer, mas eu irei fazer só um momento que acabei de chegar aqui na Itália, estou ainda arrumando um pouco de coisas, mas gostaria de fazer uma proposta mesmo de formação online, sobretudo para quem já fez o curso, mas não só para aqueles que fizeram o curso. Então, aqueles que fizeram o curso presencial comigo sabem a importância de estar juntos, porque tem alguma coisa que aqui não se pode experimentar. Não ter aquele tocar, também nos tocar, né? Nos abraçar, nos fazer um sorriso. Tá bom, podemos abrir a câmera e fazer um sorriso, mas não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. Não é o sorriso que eu faço para você porque te encontro, né? Mas todo mundo vê, então para quem é aquele sorriso, né? Somos todo mundo, assim, é algo
que é muito diferente. Porém, tem outras dinâmicas, tem muitas dinâmicas que eh, assim, aponta sobre a imaginação, sobre aquela que é toda a experiência mesmo fantástica, né, de imaginação, de isso tudo se pode trabalhar com o bibliodrama. Se pode trabalhar com os jogos de papéis, mas só de uma forma mais interior, porém se pode trabalhar, que todo mundo se torne uma personagem, que todo mundo... Então, porém, precisa que todo mundo, antes de tudo, seja conectado. Porque, por exemplo, nos encontros que eu fiz, tinha muito povo que entrava, saía, porque tinha dificuldade mesmo de conexão. Então, isso é uma primeira dificuldade. Segunda dificuldade é que todo mundo se comprometa dentro do bibliodrama. Quando estamos no círculo, é dificílimo que um se tire fora. Nós estamos ficados sentados num círculo durante o curso de bibliodrama, durante o encontro de bibliodrama, e não permitimos que ninguém fique fora do círculo, mesmo porque tem ferramentas em que precisamos ser em círculo. Então, não pode estar fora. Aqui na câmara, né, no vídeo, nós como dizer, não, é diferente, porque um pode estar, um pode responder, um pode não responder. Então, isso é muito diferente. Então, se pode fazer, se pode. Não se pode fazer tudo. Por que não se pode? Porque não dá. Não dá para fazer tudo. Porém, alguma coisa se pode. Nós fizemos, pessoas choraram também pela câmara, né? Pessoas vivenciaram também pela câmara. Eu conduzi um bibliodrama na natureza com quem estava, né? Então, eu indo na natureza, fazendo viver essa experiência, as pessoas que estavam em casa, mas pessoas que estavam em casa que depois também vivenciaram tão profundamente que também contaram experiências muito profundas. Então, se pode, mas não é a mesma coisa. Deveríamos dizer, é um bibliodrama online, um biblio online. Poderíamos chamar de biblio online. Mas se pode fazer. Como fazer a formação? Eu convido todos. O ideal seria fazer o curso. Ou seja, obviamente, vocês têm estes livros, né? Eu aqui tenho na Itália, trouxe uma cópia de um e do outro. Todo mundo recebe este livro aqui no curso. Nós pedimos para todo mundo poder receber, poder ter este livro. Por quê? Porque aqui tem uma síntese do método e tem roteiros para aplicar. É óbvio que este livro se encontra nas livrarias. Então, eu, por exemplo, conheci muitas pessoas que me contataram depois de ter lido o livro. Depois que começaram a aplicar, viram, mas que bonita que esta coisa. Então, me contataram para saber mais, porque aqui está escrito que se pode fazer o curso. Então, todo mundo pega e usa a técnica, pode fazer. Para dizer, vou fazer bibliodrama, precisa fazer o curso. É distinto. Então, o curso, normalmente tem o curso básico que dura, como eu falava antes, de 8, no mínimo 8, máximo 12 horas, que pode ser também mais, né? Mas 12 horas pelo menos. E depois se pode continuar com uma formação mais completa. Com uma formação mais completa, que seria o curso completo, aquele de 40 horas, né? Que para se tornar formadores, que seria mais trabalhar sobre a dramatização no segundo curso. Então, dramatização do texto bíblico, e no terceiro curso, sobretudo as ferramentas mais de interiorização, que são aquelas que podem suscitar mais as emoções, né? Então, por isso se faz no terceiro curso. Essa progressão, porém, depois pode ser uma formação também permanente, porque é o meu desejo agora de fazer partir uma formação, mas depois serei já falei com alguns, iremos fazer parte disso, que iremos fazer uma formação permanente. Depois, o desejo seria que uma vez por ano, assim como se faz aqui na Itália, que podemos nos encontrarmos para ver, para nos atualizarmos, para
ver algumas coisas a mais que cada um pode ter experimentado. Aqui na Itália se faz, então o curso não é que só aquele curso acaba, mas tem uma contínua experimentação, contínuo partilhar experiências, partilhar ferramentas novas, porque depois quando um começa a fazer, inventa também outra coisa. Então vamos partilhar também isso. Então isso seria um pouquinho o percurso. Então, um catequista pode fazer bibliodrama? Pode. Quando usa este texto, sem ter feito o curso, usa técnica de bibliodrama, usa o roteiro, né? Mas não faz bibliodrama. Também depois do curso, poderíamos dizer, não é que faz bibliodrama, porém já entendeu um pouquinho mais, usa ferramentas, mas já conhece bem as fases, o significado das fases, e depois, aos poucos, irá aprender sempre mais. Então, este é um pouquinho o percurso. Assim. Minha querida, a noite voou, né? Já estamos já finalizando, né? A gente nem sentiu o tanto que o tempo passou rápido, né? E aí, como a gente está 5 minutos, né? Às vezes passa um pouquinho, mas às vezes a live cai mesmo exatamente por 1 hora. Então, por isso eu já quero te agradecer, né? Pela disponibilidade, pelo carinho com que acolheu a proposta de estar aqui conosco. Foi uma noite riquíssima, né? Vai ficar gravado no perfil da Lupax, Catequista Digital, né? Mas também vai ficar no nosso canal, que é Lupax Business Digital, que faz parte da Diaconia Digital, do meu esposo Luciano, né? Diácono Luciano. Né? Nós fazemos parte de uma família diaconal, né? E todo esse material vai estar em nosso canal, para que as pessoas possam estar vendo depois. Eu também vou enviar para poder divulgar para as pessoas que quiserem, porque foi uma noite muito importante para nós, muito interessante e rica. Então, agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Ou que verão depois nessa proposta e vão querer te procurar, né? Já pode falar como te encontrar, né? Já que já está aí na rede Instagram, gente, ela entrou hoje só por conta desse encontro, hein? Que privilégio, que honra nós tivemos, né? Ela fazer a introdução no Instagram só para atender a nossa proposta e vai continuar, claro. E já tem um público aí ansioso por isso, né? Então, fale um pouco mais como te encontrar depois, né? Para conversar mais, para alongar as propostas de formação, inclusive a Lupax quer conversar contigo depois para ver como é que a gente pode estar fazendo algumas imersões, algumas formações no método, tá bem? Como é que as pessoas te encontram, né? Uhum. Muito obrigada, sim, eu fico à disposição, né? Quando quiserem, tendo em consideração que somos 5 horas diferentes, né? De diferença até julho, então, se for mais antes, para mim é melhor, porque agora, começando a escola, para mim se torna muito difícil. Também, se depois, por exemplo, sábado e domingo não tenho escola, né? Então, se faz na sexta ou no sábado, posso, porém, também tenho um cansaço que depois continua. Eu ainda estou com o fuso horário, então não consigo dormir cedo, durmo sempre muito mais tarde, mas isso é porque acabei de chegar, por isso também aceitei a conversa, mas vamos considerar que até julho, que quando eu deveria voltar no Brasil, eu sou disponível, mas em encontro mais feito mais um pouquinho no horário antes, só porque depois não, se eu não consigo levar para frente a vida normal, que é muito cansativo. Então, Obrigada, muito obrigada mesmo, né, por esse encontro, essa conversa, né, e que possamos ter outras conversas, porque tem mais coisas para aprofundar mais em outros momentos, com outras propostas, né, mas por hoje, né, valeu muito a pena, muito obrigado pelo seu esforço, né, eu sei que o sono já deve estar pesando aí,
mas não mediste esforço para estar conosco. Nosso muito obrigado, nossa gratidão, nosso abraço. Então, a gente conclui, né, essa nossa roda, e assim, muito feliz de ter aberto, né, esse mês da Bíblia, né, que a gente vai estar trabalhando uma série Bíblica Catequese com a temática do bibliodrama, né, aplicado à catequese. Então, foi muito especial. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Aline, né? Desde João Pessoa, Paraíba. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, Isabelle, Leila, né? Os demais que estiveram, que eu não pude visualizar. Lupax, Diaconia Digital, Diácono Luciano, que esteve conosco, meu esposo. E que possamos ter, né, outros encontros. Até a próxima sexta-feira, dando continuidade a essa série Bíblica Catequese, né? Estão todos e todas convidados. É toda sexta-feira, tá? Pra sobreviver.